pela própria natureza. Terra morada, entre outras mil estruturas, uma pátria amada. Os filhos destes jovens mães, pátria amada, Brasil. Viva o Brasil! Viva! Ativa. Agora o hino de Israel. O hino de liberdade. Eu vou traduzir para vocês. Kol od baleva, quando que mais dentro do coração, a alma do judeu, a alma do Israel está olhando para fora, está olhando para onde? Para o Oriente. Oriente para frente, porque nosso olho está para o Sião, Sião de Jerusalém. Nunca acabou nossa esperança. A esperança tem 2000 anos. Por causa que a gente quer ser o povo livre dentro do nosso país. Que país? O país de Israel, de Sião, de Jerusalém. Ser o povo livre dentro da nossa terra. A terra de Sião, de Jerusalém. Ok. Pessoal, nós estamos agora passando Cafarnaum, onde nós vamos visitar. Gente, olha, ótimo que a gente está saindo de Cafarnaum, por causa essa é o caminho que Yoshua fez para sair de Cafarnaum, e ele foi para Gadara. Lembram que ele foi para Gadara, para outra margem, ok? Lá onde que ele foi, encontrou aquele legião que estava sofrendo com demônios. E os demônios entraram nos corpos. Então, naquela parte aqui na minha esquerda, na direita de vocês, na frente de vocês é a cidade de Tiberíades, ok? Que ela foi inaugurada na época de Herodes Antipas, a favor e a honra de Tibérios, que era César naquela época. Lá para cima, daqui a pouco, nós vamos ver mais para cima o Monte da Bem-aventurança, depois dessas casinhas lá em cima. Ok? Então, vocês estão vendo toda a paisagem que nem Yoshua viu. E agora dá para entender as parábolas de Yoshua, porque todas as palavras eram de sentido de agricultura. Não é? A mostarda, a semente do grão, do trigo, da videira, da oliveira, tudo vem de todos os sentidos da agricultura. Então, essa foi, quando ele passa por aqui, e o mar está muito agitado, está muito bravo, ok? E os discípulos ficam com medo e vão chamar o mestre, que ele também para até as águas. Mas que nome é esse que também até para as águas? São essas águas, esse mar, com essa barca, o mesmo tipo de barca. Ok? Aqui ele está esperando, depois ele vem caminhando e andando pelas águas. E Pedro, com toda a fé, faz a mesma até ele cai. Né? Isso aqui é outro assunto muito interessante. Por quê? Onde ele está, Pedro? E isso é o lugar. Eu acho que é melhor dar a palavra pro Senhor. E o Senhor fala tão bonito e mostra os lugares. Por favor. Bom, é
Maravilhoso estar aqui, né? Você está feliz de estar aqui, amém? Amém. Realmente, fazer todo esse trajeto, navegar por esses lugares tão marcantes, né? Na palavra de Deus, quantos sinais, maravilhas, o nosso Jesus, nosso Senhor, né, operou nesses lugares. Situações até mesmo que pareciam perdidas aos olhos daqueles que estavam ali ouvindo, né? Como nós passamos ali exatamente pelo lugar da multiplicação, né? E foi falado aqui do lado é Gadara, onde Jesus vai com seus discípulos para ali trazer libertação a um jovem. E eu quero, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler um texto lá no Evangelho de Marcos, que vai retratar, né, um episódio da onde nós estamos fazendo esse cortejo, esse trajeto, navegando, que me chama muita atenção, porque vai falar de fé, né, vai manifestar o nível de fé que nós temos. Fica no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 26. E aqui Jesus vai falar pela parábola da semente. Preste bem atenção, porque aqui há algumas revelações, alguns princípios que Jesus estava querendo ativar no coração dos discípulos. Porque em todo momento que Jesus começou a discipular aqueles homens, né, que logo depois se tornaram apóstolos, em tudo que Jesus estava ali ensinando a eles, primeiramente Jesus se direcionava aos discípulos, e logo após a multidão que sempre estava indo até onde Jesus estava. E Jesus vai dizer ali aos seus discípulos, né, Jesus começa a ensinar à beira do mar da Galileia, e Jesus disse: o reino de Deus é assim, como se um homem levasse a semente à terra e depois dormisse, e se levantando de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, pois a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a colheita. Aqui Jesus começa a ativar no coração dos discípulos a fé. Jesus vai falar com eles aqui nesse episódio que o semeador, ele lança a semente e depois ele vai dormir. Ele não se preocupa porque ele acredita que aquela semente vai dar fruto. E Jesus, querido, no contexto que nós vamos ler daqui a pouco, da tempestade na qual ele acalma, primeiro Jesus vem dando alguns ensinamentos, ativando o espírito dos discípulos. Eu entendo pela Bíblia Sagrada que existem alguns níveis de fé. Existem alguns níveis de fé. Nós sabemos que a fé é como um grão de mostarda, uma semente pequena, porém quando ela cresce, Jesus vai falar isso, nesse contexto, ela se torna a maior das hortaliças. Nós lemos na Bíblia Sagrada que algumas pessoas chegaram até Jesus, e Jesus, de uma forma até que impactado, Jesus fala: vai que a tua fé te salvou. É um outro nível de fé. Um certo homem chega até Jesus pedindo para que ele fosse o centurião, né, e liberasse uma palavra e não precisasse ir à casa do centurião, mas apenas a palavra de Yeshua ia trazer a vida, ia trazer a cura, né, a vida do servo desse centurião. E Jesus fala assim, que grande é a tua fé. Não se achou em Israel uma fé tão grande como a sua. Então há níveis de fé. E a nossa fé, querido, ela é manifesta em momentos de testes, em momentos de provações, em momentos de tempestades, em momentos difíceis. Você nunca vai manifestar a tua fé quando você está seguro, vamos dizer assim, num ambiente natural. Você nunca consegue manifestar a sua fé
Mas a sua fé manifesta em momentos que você é testado, que eu sou testado. E Jesus aqui vai ensinar aos discípulos antes da tempestade em alto mar. A Bíblia fala que eles chegaram quase no meio do mar da Galileia. E Jesus vai dizer, olha, o semeador, ele lança a semente e depois ele vai dormir. E nós lemos aqui, mais à frente, no versículo 35, que naquele dia, já sendo tarde, fala, já sendo tarde. Pode ser tarde para mim e para você, mas para Yeshua nunca é tarde. Talvez algumas coisas estão, como se passando, como a nossa irmã falou ali, que veio de encontro ao meu coração a palavra da nossa irmã, algumas coisas parece que já é tarde, já não tem mais como acontecer um milagre, acontecer a vitória. E Jesus vai fazer questão de dizer que naquele dia que eles estavam indo atravessar o mar da Galileia, já era muito tarde. E eu volto a dizer, talvez é tarde para mim, para você, em algumas coisas da nossa vida, mas para Jesus nunca é tarde. Para Ele nunca é tarde. Fala para essa pessoa do seu lado, fala para Yeshua. Fala para Yeshua. Nunca é tarde. Fala nunca é tarde. Fala nunca é tarde. Fala para Ele nunca é tarde. Fala Yeshua. Está no controle. Está no comando. Aleluia. Você crê nisso? E Jesus dá uma ordem. Não era uma opção para aqueles discípulos, era uma ordem. Jesus fala, passemos para o outro lado. Eles não tinham opção naquele momento de não querer ir para o outro lado. Era uma ordem de Yeshua. E alguma coisa ia acontecer do outro lado que os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. Olha, querido, a importância de você amar alguém. Olha a importância de você olhar para pessoas que aos nossos olhos parecem ser pessoas desacreditadas. Porque quando Jesus fala com os discípulos, passem para o outro lado, Jesus estava falando de um jovem que estava dormindo em um sepulcro com uma legião de demônios, ou seja, 6.000 demônios governavam aquele homem, aquele jovem. Ele dormia em sepulcro e Jesus vai lá somente por causa daquele jovem. E aí eu quero trazer ao nosso coração um nível de disposição que nós estamos tendo nesses dias por causa de uma pessoa. Porque a Bíblia diz que Yeshua não veio para os bons, mas ele veio para os enfermos, para os doentes, não é? E hoje, não que nós somos merecedores, mas a graça de Jesus nos torna merecedor. Porque quando Jesus veio ao nosso encontro, nós talvez não estávamos tão doentes, tão enfermos, como aquele jovem que estava do outro lado. E Jesus fala para ele, olha, vocês precisam passar para o outro lado. E existem momentos, querido, na nossa vida, que são momentos de desafio. E nos momentos de desafio, querido, não vai ser talvez um momento de calmaria. Talvez, como a nossa irmã falou, o nosso coração talvez está vivendo algumas tempestades, né? Coisas que chegam, informações que chegam lá do Brasil para nós e tentam abalar nossa fé e tentam mexer com as nossas emoções. Mas Jesus dá uma ordem, e quando há uma palavra de ordem de Jesus, você pode ficar tranquilo, porque você está recebendo um norte, você está recebendo uma direção de Jesus. E ainda que no trajeto da sua caminhada, da nossa caminhada, vem acontecendo algumas coisas, mas eu carrego uma palavra, uma ordem de Jesus. Porque quando você entende o norte, o destino que Jesus quer dar para nós, querido, nada vai impedir nós de chegarmos do outro lado. Nada vai te impedir de viver o sobrenatural. Nós estamos caminhando sobre águas que aconteceram coisas sobrenaturais. E eu quero continuar aqui. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco. Ou seja, Jesus estava no barco e ele permanece no barco. Os discípulos entram e eles vão navegar como Jesus estava. Jesus permaneceu. Ou seja, você não tem que mudar de estratégia. Não é do seu jeito. Não é da sua maneira. Ah, eu vou por aqui porque aqui vai dar certo. Irmãos, o Yeshua, ele é o caminho, ele não é o atalho. Talvez existem lugares mais perto para nós. Poderíamos ir de ônibus, né? Chegaríamos muito mais rápido, quem sabe, do que no barco. Existem atalhos que parecem que vão nos levar a um lugar mais depressa, mas nós precisamos andar no caminho, na direção que Jesus tem falado conosco. E mais embaixo, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu não sei se você já pegou uma tempestade, né? Eu já cheguei a andar de barco, mas nunca peguei uma tempestade. Agora você imagina as ondas, a tempestade se levantando, e não era uma tempestade pequena, era uma grande tempestade. As águas começaram a encher o barco. Queridos, e na nossa vida não é diferente. Quantas pancadas, né, na nossa linguagem, nós recebemos, né? De um lado, do outro, de cima, de baixo, de frente, de trás. Nós recebemos tantas coisas, né, que tentam nos afundar, que tentam nos naufragar. Mas o profeta Isaías declara: quando você passares pelas águas, as águas não te afogarão. As águas não vão te afogar nesses dias. Deus tem um projeto, Deus tem um destino para você. Quando você entende o seu destino, você consegue chegar. Porque quando você consegue enxergar onde você quer, e você vai conseguir chegar lá. E a tempestade se levanta, e as águas começam a encher. E a Bíblia vai falar que Jesus estava na popa. Aonde que é a popa? É aqui embaixo? Oi? É o fundo. É onde o comandante descansa. É onde o comandante descansa. Fez um download aí. Olha onde Jesus estava. Vou falar. A popa é onde o comandante descansa. Deu para fazer o download aí? Olha onde Jesus estava, seu Joelson. Ele estava dormindo, mas ele estava no lugar do comando. Vou repetir, ele estava dormindo, mas Jesus estava no lugar do comando. Ele estava descansando, mas Jesus estava no lugar do comando. Queridos, existem momentos que Jesus parece estar em silêncio, mas ele continua no lugar do comando. O comando sempre será de Yeshua. A Bíblia vai falar que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, o lugar que o comandante da embarcação costumava descansar. E eu quero dizer para você nesta manhã que parece que está um silêncio talvez na tua história, na tua vida, na tua família, mas o mestre está na popa, ele está no lugar do comando. Talvez nós perdemos o controle de algumas coisas, porque todas as vezes que eu e você perdemos o controle, ele assume o controle. Mas quando você assume o controle das coisas, ele já não está mais no controle das coisas. Então quando você fala: Senhor, eu perdi o controle, ele fala assim: é assim que eu gosto. É agora que eu posso assumir o leme, agora que eu posso assumir o controle das coisas. Então eu creio que nesta manhã, se você está achando que está no controle de algumas coisas, volte o controle para Yeshua. Volte o controle da sua casa para Ele. Volte o controle das notícias que chegaram do Brasil, da Itália, da Inglaterra, ou de outras nações, dos irmãos que estão aqui, que tentaram ser uma tempestade na sua vida. Aos nossos olhos parece que ele está dormindo, mas Jesus disse lá atrás que o semeador lança a semente e depois ele vai dormir.
Ele vai descansar, ele não está preocupado, porque ele sabe que aquela semente vai frutificar. Jesus acaba de ensinar aos discípulos exatamente isso. Mas quando eles entram no barco, eles haviam esquecido esse ensinamento. E quem lança a semente, ou seja, Jesus ministrando ao discípulo, Jesus lançou uma semente no coração deles, para que no meio da tempestade eles pudessem descansar, só que eles esqueceram. Porque é no meio da tempestade, é no meio, querido, das ondas que açoitam a nossa vida, é que nós manifestamos os nossos níveis de fé. Os nossos níveis de fé são manifestos quando as tempestades chegam. É por isso que Jesus estava dormindo. Yeshua não estava dormindo porque estava cansado. Ele estava dormindo para testar a fé dos discípulos. Existem silêncios de Deus na minha vida, na tua vida, que Ele faz como um propósito para provocar em nós atitudes, para provocar em nós a manifestação da nossa fé. E eu tenho certeza que talvez você fale: Senhor, parece que não está me ouvindo. Senhor, parece que as coisas estão naufragando, estão afundando. Mas Jesus está dizendo: eu lancei uma semente no coração de vocês. Deixa esta semente germinar, frutificar. E a Bíblia fala que Jesus acalma a tempestade. E os discípulos ficam maravilhados, dizendo: quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E eu creio que esta noite a bênção do Senhor, que nessa manhã a bênção do Senhor está alcançando os nossos corações. Coloca o controle na mão do Mestre e a bênção está sobre nós nessa manhã. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.